Olá, meu nome é Luciana Alfândega de Poços e imagino que, tal como eu, independentemente da parte do mundo ou do canto do mundo onde estiver, provavelmente não esteja a viver dias fáceis de lidar por causa da pandemia do coronavírus. Mas esses dias eu venho me questionando diante de Deus. Além de cumprir as medidas que as autoridades têm dito, todas as medidas de prevenção, ficar em casa, que é o isolamento social e todas as outras, lavar as mãos e todas as outras que certamente já deve ter ouvido falar de forma detalhada. O que mais eu posso fazer, particularmente como um cristã, neste tempo difícil que estamos a viver? Qual é que deve ser a nossa atitude? Qual é que é o nosso papel nesta geração? E essas questões todas levaram-me à história da rainha Esther. Nós sabemos que no período em que Esther era rainha, houve um decreto que declarava que todos os judeus da cidade de Suzã deveriam ser mortos. E isto incluía a própria rainha Esther. E não havia muitas opções para resolver este problema. E o que Esther fez num momento em que ela estava com medo foi convocar o povo, falou com Mardoqueu, que era para convocar o povo todo em jejum e em oração. E por causa deste jejum e oração que a Esther e todo o povo e todos os judeus declararam, fizeram, nós percebemos que mais adiante nenhum judeu teve que ser sacrificado por causa daquele decreto. Deus ouviu as suas orações, tocou o coração do rei. Temos que lembrar primeiro que só para ir ter com o rei, a Esther já corria risco de vida porque ela não podia entrar sem ser anunciada. No entanto, por causa do tempo de oração e jejum que eles tiveram, Deus tocou o coração do rei e toda aquela história, toda aquela confusão, todo aquele decreto de morte foi transformado em vida para os judeus. E sinceramente, penso que em tempos como estes, em que todos nós andamos de certa forma desesperados, ouvimos a cada dia que passa um número de mortes a aumentar, novos casos, estamos a ter países como Itália a terem números assustadores. Então, ah, é tempo de o povo de Deus, aqueles que acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador, colocarem-se na brecha em oração. É certo que não podemos nos reunir em templos, mas a família é a principal igreja do reino dos céus. É só lembrarmos como eram as congregações no Antigo Testamento. As pessoas encontravam-se nas casas e oravam juntas, e isso não impedia o mover de Deus. Então, é certo que nós também não podemos viver com medo da morte, porque para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, a morte não é o fim, é o princípio de uma vida abundante, de adoração a Deus. Mas, enquanto estivermos aqui vivos, precisamos tomar uma atitude. Precisamos nos levantar em jejum e oração. Precisamos transformar este medo em clamor diante de Deus, com fé e certeza de que Deus vai mover-se e vai mudar a nossa história. Vamos poder ver casos abaixarem, vamos poder ver menos casos de infecções, e isso tudo está nas nossas mãos, como crentes, como cristãos desta geração. É nosso legado. Nós temos a oportunidade de escrever uma história diferente e de, pela graça de Deus, quem sabe, depois desta história toda do coronavírus, por causa do clamor, por causa do posicionamento do povo, quem sabe se as nossas casas nos transformarão definitivamente em lugares de adoração a Deus. Quem sabe se não experimentaremos o maior avivamento da nossa história. Deus abençoe, e eu penso, espero que você também possa ficar realmente em tempos de busca, em tempos de oração, de louvor, de clamor com sua família, e não em desespero.